Tá começando o Ponto de Partida de sexta-feira, comigo Yasmin Reston e com meu convidado Pedro Doria. Tudo bom, Yasmin? Como foi de feriado? Tudo bem? Eu sobrevivi ao feriado. Nossa, né? É o dia do trabalhador em que a gente... Trabalho. Perfeito, muito bom. E a gente já começa com mais um trabalho, que é entender esse novo partidão brasileiro. O União Progressista, que tem um nome que é exatamente o que o partido representa ideologicamente, é um partido progressista. Mas é pra confundir, é pra confundir a gente, é pra dar uma mexida assim nos neurônios. Eu sou do tempo do Chacrinha, tá tudo certo. Pega mais fácil, né? Todas as ironias do Congresso e da política brasileira. Exatamente. Bom, com 109 deputados na Câmara, é a maior bancada do país, fora mais de 1000 prefeituras e 4 ministérios, se eu não me engano. Nossa, unindo os dois, 4 ministérios. É possível. E, bom, a gente está tentando entender como que a direita está se reposicionando ou se posicionando estrategicamente, não sei, aí para as eleições de 2026. Então, é muito assunto e um só ponto de partida. Posso ir para as perguntas? Deve. Pedro, tem gente que acha que, mais uma vez, tá cedo. Você tá insistindo nesse assunto de eleição, cara. Já percebeu? O Luiz, ele acha o seguinte. Primeiro que eu vou começar com o vocativo que ele deu pra você, que eu adorei. Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro, eu sou assistente e acompanho o trabalho MB de vocês, que eu imagino que seja muito bom. Eu espero. A minha crítica, 2 pontos. Pautar eleições agora é um grande desserviço para o país. Existem questões mais urgentes para a mídia tratar, por exemplo, inflação, isenção de imposto de renda e por aí vai. Um grande abraço. Mas a gente trata de todos esses assuntos. Eu acho que tem um ponto que talvez não esteja claro para ele, que é o seguinte: o que a eleição do ano que vem vai ser depende do que está sendo decidido nesse momento. O que é, como é que eu percebo o meu trabalho, Yasmin? O que é esse jornalismo de análise? É, em essência, um jornalismo que pega as peças que estão soltas, você lê as notícias. Tem uma notícia de um assunto aqui, tem uma notícia de um segundo assunto ali, tem uma notícia de um terceiro assunto acolá. Você pega todas as notícias e você junta. A gente conversa com os políticos, a gente conversa com os cientistas políticos. E lê pesquisas. E lê pesquisas. E aí a gente vai juntando as peças. E esse trabalho é essencialmente um trabalho de mostrar o que essas peças juntas querem dizer. O que as pessoas estão planejando, o que as pessoas estão pensando, como é que as pessoas estão imaginando esse quadro. Acredite, não existe nenhuma decisão que o Lula toma hoje como presidente da República que não seja pensando na eleição de outubro de 2026. Mas isso não é porque é o Lula. Qualquer um que estivesse na mesa dele, que é a mesa do presidente da República, estaria tomando decisões pensando nisso. Qualquer um que esteja na presidência da Câmara dos Deputados, qualquer um que esteja na presidência do Senado, qualquer um que esteja na presidência de um dos grandes partidos, está tentando entender como que o clima do Brasil está se inclinando, como que as peças políticas estão se encaixando e tomando decisões com um único objetivo: chegar à presidência da República em 2026. Então, não sou eu que... Eu entendo que para os eleitores esteja muito cedo. Para os profissionais da política, é só no que eles pensam. Perfeito. Olha, agora eu vou trazer a grande pergunta do Mr. Diego. Desculpe por parecer tendencioso, e vai parecer, mas eu acho esquisitíssimo traçar uma análise pincelando recortes com base na porcentagem de intenção do eleitorado e ignorar, a preço de hoje, Ciro Gomes, que é o candidato mais bem posicionado nas pesquisas quando o assunto é a tal terceira via. Claro, é bem provável que ele não seja candidato. É bem provável que, caso venha a se candidatar, a sua candidatura se esfarele pelo caminho. É bem provável, inclusive, que eu esteja completamente equivocado, mas meu ponto não é esse. Não quero traçar mérito de A ou B. Eu apenas acho muito curioso ele sequer ser mencionado em grande parte das análises e dos prognósticos, tanto de esquerda quanto da direita e, pelo visto, até do meio.
É a mesma intriga que fico quando vejo que ele não é considerado em nenhuma pesquisa de segundo turno. Em uma pesquisa recente, ele não diz qual, ele apareceu à frente do Haddad, do Tarcísio e de tantos outros. Mas quando chegou a hora de mostrar cenário de segundo turno, simulam todos contra todos, menos contra ele. Por quê? Não faço a mínima ideia. Mas é bem curioso. Bom, dito isso, e ciente de que será uma raridade alguém ler até aqui, na verdade a gente está lendo aqui, não tem nada muito raro aqui no meio. Gosto das suas análises, Pedro, sempre gostei. Acho meio enviesado? Por vezes sim, na maioria das vezes não. Mas, viés por viés, eu também deixei escorrer um pouco do meu por aqui. Sigo acompanhando o seu canal e admirando o seu trabalho, não se engane. Eu também escolhi o caminho do meio. Forte abraço. Cadê o Ciro Gomes? Diego, quer saber? Mr. Diego. Mr. Diego, muito bom. Vamos lá. O Ciro é um cara que tem um teto ali de uns 10, 12%. Ele não conseguiu passar disso. Pode mudar? Pode. O Lula, quando perdia, ele era sempre o segundo colocado. Ele perdeu sem conseguir chegar ao segundo turno, porque não teve segundo turno nas eleições contra o Fernando Henrique, mas ele chegou ao segundo turno contra o Collor e, tendo perdido para o Fernando Henrique 2 eleições, ele se elegeu em 2002. Agora, o que o Lula fez para perder 3 eleições sempre em segundo lugar e aí chegar e vencer uma eleição? Capital político a partir disso, né? O Lula construiu uma base cada vez maior. O Lula não ficou naquela turma que eram os eleitores do PT fidelíssimos. Ele construiu uma percepção de que ele era a alternativa ao movimento liberal ou neoliberal, como você quiser chamar, representado pelo Collor, depois pelo Fernando Henrique. Eu acho que Fernando Henrique e Collor são muito diferentes, tá? Mas eles representavam, bem ou mal, o Fernando Henrique com honestidade, o Collor na base da picaretagem. Eles representavam uma visão de mundo que era a visão que ia se consolidar com o consenso de Washington, com o movimento da terceira via, britânico, tudo mais, tal, que enfim, esse encontro entre a social-democracia e o liberalismo progressista. O Lula sempre se mostrou como o principal líder político em oposição àquilo. Num determinado momento em que a sociedade olhou e falou, agora eu quero mudar, a mudança era o Lula. O Ciro é diferente disso como líder político. O Ciro vai diminuindo o espectro dele. Enquanto que o Lula, em 1998, por exemplo, consegue negociar para que o Brizola seja o vice dele, ou seja, está ali topando, inclusive, um cara que, chamado ele de o Denis Macacão, tudo mais, né? Sapo Barbudo, o Brizola inventou um monte de apelidos para o Lula. O Lula foi lá e fez acordo. O Ciro, ao contrário, o Ciro é aquele cara que vai diminuindo o tamanho de políticos dispostos a trabalhar com ele. Porque é um cara temperamental, brigão, de difícil trato, ele está brigado com o irmão. Então, é muito difícil imaginar o Ciro numa posição que permita a ele chegar à presidência da República, se só o que ele faz é diminuir o número de forças políticas dispostas a conversar com ele, quando o que você devia fazer é aquilo que o Lula fez, aumentar o número de forças políticas dispostas a trabalhar com você. Quando o Lula chegou à presidência da República, foi com o vice-presidente do PL, que já tinha Valdemar Costa Neto como o presidente, que hoje é o partido do Bolsonaro. Quer dizer, o Lula foi ampliando. É diferente, é muito diferente do que o Ciro fez. Independentemente disso, eu faria um alerta, que tem uma certa arte em ler pesquisa. Eu não estou dizendo que pesquisa não é válida, porque pesquisa é muito válida, mas tem uma certa arte em você ler. É muito mais importante, numa época, há 2 anos da eleição, você procurar na pesquisa as informações sobre o que está movendo as preocupações dos eleitores. Temáticas. Temas. E, em segundo lugar, mas tão importante quanto,
ver qual é a percepção do governo. Se é uma visão positiva, se é uma visão negativa. Quer dizer, você vê quais são os temas que estão mobilizando as preocupações dos eleitores, você vê como que o governo da vez é percebido. Se ele acha que se os eleitores acham que o governo está indo bem ou se está indo mal naquilo que é caro a eles, eleitores. Às vezes a economia, às vezes a segurança, às vezes a educação, saúde, enfim. Mas você sempre tem esses temas. Por quê? Porque se as pesquisas, há 2 anos da eleição, mostram que existe uma queda de percepção da qualidade do governo, isso quer dizer que possivelmente o eleitor vai buscar um candidato de oposição. Se, pelo contrário, as pesquisas indicam uma alta na avaliação do governo, isso quer dizer que dificilmente a oposição vai ter chance. Sim, até porque o governo vai ter a máquina do Estado, enfim. Assim. Agora, não dá para, há 2 anos da eleição, ou 1 ano e meio da eleição, você olhar para nomes da oposição. Quem que está sendo mais cotado, quem está sendo menos cotado. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que aí o que o eleitor faz é falar dos nomes que ele conhece, dos nomes que ele lembra. É o que a gente chama em pesquisa de recall. O Ciro é um cara muito conhecido, então ele aparece mais para cima. Se você pusesse o nome do Fernando Henrique 2 anos antes da eleição de 94, ele não apareceria sequer como candidato. Se você pusesse 2 anos antes de 89 o nome do Collor, 1 ano e meio, ele não apareceria sequer como candidato. O Collor começa a aparecer em dezembro de 88, novembro de 88, que tem uma capa da Veja, que é uma capa importante, que é o Caçador de Marajás, tal, que é uma coisa assim de meados do ano anterior à eleição. Então, no fim das contas, o que eu estou falando um pouco, Yasmin, é que é a partir do final do 2º semestre que a gente vai começar a ver as peças se organizando e as figuras que vão ter chance se despontando. Eu espero uma surpresa? Não espero uma surpresa. Eu acho que se a direita fizer tudo certo, ela vai lançar um candidato único. Se ela não conseguir chegar a acordos entre as várias pessoas que querem ser candidata à presidência, vão ter 2 ou 3 candidatos. E eu acho que é um engano achar que vai haver um candidato de esquerda que não seja, no 2º turno, que não seja ou Lula ou aquele que o Lula indicou. Então eu não consigo ver chance de espaço para o Ciro aparecer. Pedro, a Ivone também queria entender por que nenhum veículo cita a Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento, como provável candidata. Só homens nas listas. Porque a Simone não é provável candidata. Ela não se colocou como candidata. O MDB, que é o partido dela, não deve ter candidato próprio. E a Simone está com um problema eleitoral. Ela fez um movimento que ela tinha que fazer, mas que era um movimento muito arriscado. Sendo uma candidata, uma política do Centro-Oeste, apoiou Lula na direção do 2º turno. O que boa parte dos eleitores dela, liberais, fizeram também, liberais progressistas. Só que ela foi para o governo. E esse é um governo que virou as costas para esse grupo de eleitores. Então, a Simone não tem mais aqueles eleitores que votaram nela. Ela não tem o apoio do partido dela para se lançar candidata. Ela veio de uma situação em que ela tinha se destacado muito na CPI da Covid. Eu não estou dizendo que ela não possa... não estou dizendo de forma alguma que ela não possa se recuperar, mas não existe um cenário para ela ser candidata à presidência da República no ano que vem. Mas qual que seria a diferença, assim? Porque no ponto de partida você
dessa semana, você comentou que muitas vezes, pensando nessa questão, aí já falando um pouco da direita democrática, enfim, desse novo posicionamento da direita, que existe essa estratégia que é comum de acabar ficando ali entre os primeiros colocados, mas não sendo eleito presidente, e isso te dá capital político para, como você mesmo trouxe o exemplo do Lula, chegar a algum cargo no governo e depois ser uma via possível como candidato. Não seria o caso da Simone. Isso foi o que a Simone fez na última eleição. Sim. O problema é que ela não usou essa posição para aumentar o capital político dela. Na verdade, ela perdeu o eleitorado que ela tinha. Ela está numa situação bastante delicada. Ela, inclusive, mudou o título de eleitor dela para São Paulo, porque no Centro-Oeste ela não se elege para síndico do prédio. Mas aí tem a ver muito com uma guinada bolsonarista do Centro-Oeste, claro. A Simone tem uma dificuldade que é essa de ela não está encontrando o lugar de encaixe político dela, entendeu? O que é ser do governo Lula e não ser de esquerda, entende? Eu realmente não vejo a Simone como Ciro, me parece, diminuiu de tamanho desde a última eleição. As pessoas que aumentaram de tamanho são pessoas que estão vindo pela direita. E a Simone é muito centrista, eu acho. Ela tem uma coisa de... Ela é uma candidata à sucessão do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Não tem muito esse lugar. Eu acho uma pena, inclusive, mas não tem muito esse lugar no eleitorado brasileiro hoje. Inclusive, já faz um tempo que o Brasil está fazendo essa... Já virou, né? Já virou a direita. O Brasil é um país de direita hoje, sim. Enfim, eu queria falar um pouco mais sobre... Achei muita gente, vi nos comentários, muita gente nesse ponto de partida sobre a direita democrática, como você chamou, um pouco espantada com essa volta, assim, como assim, Michel Temer, ex-presidente, fazendo essa ronda, tentando reorganizar as peças ali junto com o gaúcho Eduardo Leite, e o que isso diz sobre a direita no país, e também a gente pode até falar de projeção para as eleições, não falando de nomes, mas falando de possibilidades. Diante disso, eu quero trazer aqui o comentário um pouco extenso, mas eu achei que vale a pena, do Alberto. Ele falou o seguinte: Pedro, beleza? Pelos seus vídeos, acho que você é centro, liberal, político econômico, mas com pé no social. Se me enganei, favor, corrigir. Tem algo que você fala que eu concordo demais. A alternância de poder entre direita e esquerda é saudável para manter a democracia. E se for um pêndulo de centro-esquerda e centro-direita, é mais saudável ainda, como já aconteceu em um período fecundo aqui no Brasil. Minha pergunta para ti é, que não foi uma só, foram 3. Eu posso ir pausando se você preferir ou ler de uma vez. Vamos lá. Você acha realmente que existe uma direita democrática nesses pré-candidatos para 2026? Ou você prefere acreditar que esses políticos como Tarcísio, Caiado, Temer, Leite e congêneres que acenam para pautas bolsonaristas são uma direita limpinha, que apenas querem capturar eleitoralmente os órfãos do Jair? Particularmente, acho que essa direita democrática da terceira via, que os liberais de centro tanto sonham, está hoje no governo com Alckmin e Haddad, não? O PSDB, hoje, na fusão com o Podemos, é um esporo do fungo bolsonarista. O que você acha? Sempre achei que o melhor sucessor para o Lula seria o Flávio Dino, mas o Molusco resolveu se livrar dessa forte concorrência, indicando o Dino para o STF, né? O Lula nunca foi meu preferido, mas é o menos pior que faz esse meio de campo entre a esquerda e a direita. E depois do Bolsonaro, e quem ainda acena para esse maluco, olhe para mim, direita nunca mais, pelo menos com esses pré-candidatos que se anunciam por aí. Agora, para fechar, observação nada a ver. A minha mãe te acha o maior gatinho. Ela vai fazer 89 anos. Ela só acha que essa sua barba é grande, te deixa muito velho. Ela disse que para você aparar isso aí. Fica a dica, hashtag. Muito obrigado. É muita coisa. Muito obrigado. Manda um beijo para a mãe, mas eu não vou tirar a barba. Eu Faz não parte sei mais da sua persona. Eu não sei mais como é que é a minha cara sem barba. Tem então, isso, né?
Eu botei cavanhaque no início da faculdade. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Eu nunca mais não tive pelo no rosto. Então, não vai... Talvez em algum momento eu diminua um pouco a barba, mas... A barba é um adorno pro rosto, né? Assim como o cabelo, a maquiagem dos homens, né? Já ouvi isso. Sim, então, perfeito. Acho que tudo bem. Tá bom. Um elogio para terminar, porque às vezes é tanta porrada. Vamos lá. Se quiser que eu repita alguma das perguntas, porque foram 2, 3, enfim. Tem que chamar o Pedro para um chopp. Vamos lá, que eu acho que isso é importante. Geraldo Alckmin não é um liberal. Talvez tenha sido. Hoje ele faz política industrial. Ele poderia ser... O político, ele poderia ser responsável pela política industrial num governo Aloysio Mercadante, num governo Guido Mantega. O Alckmin não é um tucano. O Alckmin é um ministro do desenvolvimento de um governo petista. E se é porque ele acha que o papel dele é fazer o que o Lula acha que tem que ser feito, o que é perfeitamente razoável, se é porque... ele sempre foi isso e não deixava claro, tudo mais. O Alckmin não é um presidente que teria hoje um Pedro Malan como ministro da Fazenda, entende? Não é. O Alckmin é um ministro de governo petista. Como é a Simone. Como é a Simone, mas a Simone demonstra dúvidas às vezes. A Simone questiona a questão, por exemplo, da dívida pública. O Alckmin não faz isso. O Alckmin é um cara super leal ao Lula, inclusive. O ponto que eu estou fazendo eu ouço de muitas pessoas que vêm da esquerda isso, o Haddad e o Alckmin são os tucanos do governo. Eles não são tucanos. O Alckmin foi. Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. As políticas que ele executa não são políticas liberais. Pelo contrário. As políticas que ele executa são políticas que economistas liberais condenam. Isso é... O Haddad eu acho mais complicado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existem algumas sutilezas nesse jogo. O Haddad é preocupado com responsabilidade fiscal, com não gastar mais do que arrecada. Ele é preocupado com isso. O Lula não é, mas ele é. Isto não faz dele um economista liberal. Isso faz dele... uma pessoa com responsabilidade financeira, talvez. Um cara que não nega os fatos, não briga com os fatos. Mas pelo Haddad haveria, por exemplo, política industrial, que é a coisa de o governo escolher determinados setores para incentivar. Ele acha que precisa ter dinheiro para fazer isso. Ele precisa saber onde você gasta para fazer isso. Tem gente por aí que acha que precisa ter política industrial e dane-se de onde tira o dinheiro, depois a gente vê. A gente vai fazer o país crescer e aí meio desenvolvimentista. Exatamente. O Haddad não é aquele cepalino, aquele desenvolvimentista radical, tal. A turma campineira, né? Os economistas da Unicamp. Mas Antônio Palocci era liberal. O Haddad não é um Antônio Palocci II. Quando você compara assim, fica mais evidente. Isso. Ele não é um Guido Mantega, no sentido de que ele não é um irresponsável. Mas ele não tem uma cabeça liberal. É que o PT, na economia, cai tanto à esquerda que aí eles olham para o Haddad e acham que o Haddad é liberal. Não, ele só não é um terraplanista. Entende? Ele lê paper acadêmico de revista de ponta. Ele sabe o que Prêmio Nobel de Economia faz. Entende? Então, o Haddad só não é terraplanista, mas ele não é liberal. E veja, não é um problema não ser liberal. O Lula não é liberal. Sim. O Lula foi eleito presidente da República. É uma outra lógica de governo. Entendendo os gastos como um investimento. Enfim, eu acho que alguns gastos podem ser vistos como investimento. Eu acho que, o ponto
essas pessoas não são tucanas. O Eduardo Leite é tucano. O Eduardo Leite e a Raquel Lira têm bem cabeça de tucanos. Entende? Eu não acho que eles tenham chance de chegar à presidência da República. Mas eles certamente são políticos que têm cabeça de tucano. Talvez o Eduardo Paes, aqui no Rio, teria um pouco uma cabeça parecida com o que os tucanos foram, embora para um prefeito que não tem que lidar com essas questões mais macro, é uma coisa muito de síndico da cidade, né? É aquela administração muito mão na obra, porque o problema de prefeito é rua, infraestrutura urbana, entendeu? Sim. É aquela coisa muito de uma gestão, de uma gerência ali pequena. O ponto é... Yasmin, eu sei e eu entendo que uma quantidade de pessoas na esquerda tem horror à ideia de existir direita. Acham que ser de direita é ser do mal. Em qualquer sociedade, pelo menos metade das pessoas são de direita. Hoje, no Brasil, bem mais do que metade da sociedade é de direita. A gente vive num país que está conservador. Eu preferia que não estivesse. Eu acho que tanto, principalmente no campo do comportamento, é uma pequena desgraça que a gente tenha se metido num mundo tão conservador que às vezes beira o reacionário. Mas tem uma hora que a gente tem que entender que democracia é. Se a maior parte dos nossos compatriotas estão ali, é para lá que a gente tende a ir. O que a gente espera de uma democracia? A gente espera de uma democracia que o candidato à presidência da República não queira dar um golpe de Estado, não queira o fim do outro lado, não trate como ilegítimo ser do outro lado. Acho que é o mínimo, né? Bem, eu acho que é o mínimo, mas é mais do que isso. Essas são as exigências da democracia. Para a manutenção do regime. Para a manutenção do regime. Então, você sendo de esquerda, você acha perfeitamente normal ser de direita. Você sendo de direita, você acha perfeitamente normal ser de esquerda. O ponto é esse. Então, por que eu não vejo um novo bolsonarismo em nenhum dos candidatos? Porque nenhum desses pré-candidatos fala em golpe de Estado, porque nenhum desses pré-candidatos fala em bater de frente com o Congresso, bater de frente com o Supremo. Aquele discurso que o Bolsonaro sempre fez não está nos pré-candidatos. Aí você se vira e fala, mas olha, o Trump voltou e era a mesma coisa. Sim, mas o Trump fez uma campanha que era uma campanha com um discurso antidemocrático o tempo todo, xenófobo o tempo todo. O Trump está fazendo o governo que ele prometeu fazer. Esses pré-candidatos, nenhum deles está se mostrando bolsonarista raiz. As pessoas podem não gostar das políticas, podem não gostar, principalmente, esse é o caso certamente do Caiado Tarcísio, da política de segurança pública. Eu considero políticas de segurança pública de flagrante desrespeito aos direitos humanos. Mas se você me perguntar qual é a diferença da política de segurança pública deles para a política de segurança pública do Rui Costa quando foi governador da Bahia, do PT, é a mesma. É a mesma maneira que você solta PM como bárbaro para bater em gente, para matar gente. É a mesma coisa. Então, o problema não é ser de direita. O problema é que a gente tem um problema flagrante de ausência de política de segurança pública civilizatória no Brasil. Isso é um problema do Brasil, isso não é um problema da direita. E se a esquerda acha que isso é um problema da direita, ela está se enganando. Porque não é o que os dados mostram. As pessoas precisam olhar para a realidade como ela é. E a segurança pública dos estados governados pela esquerda, o estado da Bahia é o melhor estado para a gente fazer essa análise, porque a esquerda governa há 4 mandatos a Bahia.
E é um dos estados com os maiores rankings de violência policial. Bárbara, é uma PM bárbara. Surreal. Entende? Então, não vem falar de Tarcísio se você tem Bahia. Não, é a mesma coisa. Não tem diferença. Então, tudo bem, eu entendo, as pessoas estão profundamente desconfortáveis que esses caras estejam subindo no palco do Bolsonaro, isso e aquilo, mas eles têm um movimento que eles têm que fazer, a direita brasileira tem que fazer um movimento, que é um movimento de se afastar do Bolsonaro sem se afastar do Bolsonaro, porque aí você perde eleitor. E isso não é um movimento trivial, e a impressão, a leitura que eu tenho é de que eles estão tentando fazer esse movimento e que o jogo do Temer tem justamente esse espírito, que é o espírito de vamos tomar decisões no momento que o Bolsonaro já não estiver mais entre nós, porque ele vai estar em cana. Então, apostando nessa, possivelmente, prisão do Bolsonaro e entendendo que, nesse momento, é flertar com essa direita bolsonarista, mas quando houver a oportunidade, for o momento perfeito, as bases já estiverem estabelecidas ou até uma eleição ganha, aí sim fazer o governo que a direita democrática pretende? Seria essa a ideia? Seria desses pré-candidatos? Seria essa. E do Temer? E no fim das contas, eu entendo que tem um pedaço da esquerda que gostaria que eu ficasse só xingando gente de direita. Eu não faço isso com a esquerda, eu não vou fazer isso com a direita. Perfeito. Pedro, eu acho que agora o que resta realmente é você decidir se você vai fazer a barba ou não. Você falou que não vai, né? Não vai ceder a esse apelo popular aqui no meio. Não. Então nem sempre você é difícil você ceder, né? Eu tô percebendo isso. Você cede pouco, cara. Você me acha intransigente? É às vezes. Tá bom. Fala tanto de tolerância. Intransigente às vezes... Quer dizer que é transigente em outras vezes, né? Ai, meu Deus, começou. Olha só, eu vou deixar esse papo pra semana que vem, tá certo? Tá bom. Eu te espero, então, semana que vem. Senhora, Você vai estar aqui? Estarei aqui. Ah, então muito bem. Assim que eu gosto. Até semana que vem. Tchau, tchau. Não é à toa que nós somos atacados pelos dois lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.